sobe a terra. E lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, e nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, não era Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito o teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Nós vemos nesta passagem alguns detalhes que, na verdade, indicam que não era, na verdade, Samuel que estava ali, mas um espírito. Primeiramente, a mulher viu deuses subir da terra. Na verdade, Samuel não estava mais no seio da terra, a não ser o seu corpo. A Bíblia diz que o corpo, quando morre, volta para o pó, e o espírito a Deus que o deu. Segundo as Escrituras, Samuel deveria vir de cima e não de baixo. Quem vem de baixo são espíritos enganadores. Outro detalhe, a Bíblia diz que entendendo Saul que era Samuel. O rei Saul entendeu que era Samuel. Não era Samuel, era um espírito. A comunicação que estava sendo feita era, na verdade, um disfarce de Satanás. Satanás se aproveitou do pecado de Saul, da transgressão dele. E como ele estava angustiado, Satanás fez-se parecer Samuel. Outro detalhe, não é? Saul disse que Deus tinha se desviado dele e não respondia a ele pelo ministério de profetas, e nem de sonho, nem de coisa nenhuma. Se o próprio Deus, o Todo-Poderoso, encerrou a comunicação entre ele e Saul, e não permitiu Saul ter mais orientação e direção de Deus, como então Samuel, sendo um servo de Deus, poderia passar à frente de Deus e se comunicar com Saul? Esse é um detalhe forte das Escrituras, porque quando Deus não se comunica mais com o homem, nem anjos, nem arcanjo, nem profeta, nem ser nenhum da parte de Deus pode se comunicar com um homem na terra. Porém, nós vemos então que quem poderia ultrapassar isso, enganando um ser vivente aqui, que a pessoa que estava se manifestando ali era um santo, ou um parente, somente um Satanás. Ele é um enganador. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam nisso, não é? E, na verdade, nós, como estávamos falando a respeito de Elias, sabemos que o mesmo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que operou com Elias, operou também com Eliseu, com João Batista, e continuou operando através de nós. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, versículo 11, está escrito: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é? O Espírito Santo reparte a cada um de nós os dons ministeriais, revelações, dons de línguas, dom de profecia, dom das pregações, não é? E etc. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Não é? Mas quando se manifesta um espírito dizendo ser um ente querido que morreu, não creia nisto, pois é um espírito maligno, é demônio que está te enganando. Se você ainda crer nisso, examine as Escrituras. Nós sabemos disso porque examinamos. Na verdade, o diabo tem enganado muita gente, que buscam por um meio mais fácil as coisas invisíveis.
e não entendem o poder de Deus. Pois se existisse a reencarnação, por que tem muito mais gente hoje na face da terra do que antigamente? Onde estavam essa gente toda? Devemos refletir sobre isso. Sabemos que viemos do céu, do lugar de onde pecamos, e encarnamos para viver por um tempo aqui na terra, a fim de rejeitarmos as obras das trevas e crer em Jesus Cristo. Mas as afirmações da palavra de Deus contra a reencarnação continuam. Vejamos no livro de Jó. Esta é a verdade. Nós viemos, na verdade, dos céus, estamos aqui neste mundo. Cada um vai decidir se é da direita ou se é da esquerda, se é de Deus ou se não é. Mas sabemos que, quando morrermos, nesse corpo físico aqui, não voltaremos a entrar em outro corpo. Vejamos uma palavra no livro de Jó 14, versículo 7 em diante. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, e fica seco, assim um homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus. Não se acordará, nem se erguerá de seu sono. É o que está escrito na palavra de Deus. Morreu, só vai se levantar quando Deus desfizer os céus e a terra. No dia do juízo, o homem sem Deus será ressuscitado para comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para ser julgado segundo as suas obras. Então é uma afirmação. Uma árvore sendo cortada, mesmo bem rente ao seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Eu já cansei de ver isso. Mas morrendo o homem, segundo as Escrituras,